Como escolher cuba gourmet para a cozinha? No vídeo de hoje eu vou dar a minha opinião sobre as cubas gourmets que são mais importantes e mais interessantes para um projeto. E também você vai aprender a como localizar essa cuba na bancada da sua cozinha. E também o que não deve escolher para a sua cozinha ser mais funcional. Meu nome é Simone Vilela, sou arquiteta especialista em arquitetura residencial e arquitetura de interiores e bora lá comigo nesse conteúdo. Mas antes de iniciar o conteúdo, peço a você para dar o seu joinha, o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas que gostam desse conteúdo de arquitetura e decoração. E também se inscrever no meu canal. Aperta aí o sininho para você receber os meus vídeos em primeira mão. E também te convido a conhecer o meu Instagram, onde eu compartilho dicas e conteúdos diários da arquitetura e decoração e também algumas enquetes, um pouquinho da minha rotina, tá bom? Para vocês participarem mais de pertinho. Vai ser um prazer ter você por lá também, tá joia? Então, gente, no início, né, quando eu saio com um cliente para escolher cuba, tá? Eu sempre oriento um tamanho determinado, né, da cuba para a gente não ocupar toda a bancada. Eu tenho um espaço assim mais funcional. Afinal de contas, a cuba da cozinha é um item que também ajuda bastante a manter a nossa bancada organizada. Nós temos vários tipos de cuba hoje no mercado. Cubas que já vêm com organizadores, cubas com deck, cubas que são mais profundas, mais rasas. Enfim, uma infinidade para a gente escolher. Se no momento que eu estiver fazendo o projeto eu não estabelecer uma prioridade, com certeza eu vou me perder. Então é muito importante, né, no primeiro momento, é você determinar qual é o espaço que você tem disponível, tá, de bancada para você escolher a cuba. Então fica aí a primeira dica. Então, quais são os tipos de cubas existentes no mercado hoje? As cubas de embutir, que é a mais tradicional, né, que a gente está acostumado a ver, elas vêm com vários furos, tá, com vários espaços, com cuba dupla, cuba única, cuba tripla, tá? Então temos vários tipos, né, de cubas de embutir, tá, com vários espaços. Inclusive, esses tipos de cuba também têm organizadores, tá? A cuba de embutir, a gente também tem, né, algumas marcas, eu particularmente gosto bastante, tá, das cubas gourmet. Tem um espaçozinho de deck, né, algumas marcas, para a gente já instalar a torneira na própria cuba e também uma dispensa de detergente. É uma opção muito interessante para a gente não ocupar, né, mais profundidade de bancada, tá? Então fica essa dica, né, caso você esteja com um espaço reduzido para profundidade. Um espaço aí de 60 centímetros, né, é o espaço padrão para a gente fazer uma bancada. Obviamente pode ser maior, né, tudo vai depender dos acessórios que você vai optar por colocar na sua bancada e também, né, o que limita bastante a gente é o espaço, né, que a gente tem na cozinha para localizar essa bancada. Mas em geral as bancadas possuem profundidade de 60 centímetros, tá? A gente tem um outro tipo de cuba que são as cubas de sobrepor, tá? Ou seja, aquela partezinha, né, que geralmente as pessoas colam na parte de baixo da pedra, né, ela vai ficar sobreposta em cima da pedra, tá? Elas já vêm geralmente com acabamento para isso, né, como você vê aí na imagem. Esse tipo de cuba, ele também pode ser instalado, né, de embutir, só que dá uma diferença, né, quando você vai comprar, caso você queira essa cuba de sobrepor, né, ela já vem com esse acabamento que dá pra gente colocar ela sobreposta à bancada. Vou emitir a minha opinião aqui, eu não gosto desse tipo de cuba. Por quê? Porque eu acho muito complicado da gente fazer a limpeza na bancada, né? Cai uma água ali em volta, para recolher essa água de volta para a cuba fica muitíssimo complicado. Ela até é bonita, né? Mas também precisa ser muito bem instalado para esse resultado ficar interessante, tá? Mas para a funcionalidade da cozinha, quem cozinha muito, tá com a cozinha ali na ativa, né? É uma cuba realmente não muito prática, tá? A gente usar ela de sobrepor.
Esse tipo de cuba de sobrepor, ela também vem, né, com todos esses tipos de furos, né? Ou cuba dupla, ou cuba tripla, ou unitária mesmo, tá? Com acessórios, enfim, né? A gente tem a mesma infinidade das cubas de embutir. A única diferença vai ser realmente, né, o acabamento para a gente colocar ela em cima da bancada. Outros tipos de cuba de embutir, elas vêm com um deck, né, que é um pouquinho maior, um deck de alumínio, tá? Principalmente para quem trabalha com algum tipo de pedra, né, para quem resolveu trabalhar, escolher um tipo de pedra que não aceita muito bem o calor das panelas. Então, de repente, esse modelo pode ser interessante para você, tá bom? E o último tipo de cuba, né, que eu vou especificar aqui, é a cuba esculpida, tá? A cuba esculpida, ela é feita na própria pedra, tá? Ou seja, é como aquela cuba que a gente vê, né, muito em banheiro, lavabo, né? Ela é feito o próprio recorte, né, do furo na própria pedra, né? Dá um pouquinho mais de trabalho, ela fica com a quina muito viva, tá? E também emito a minha opinião sobre esse tipo de cuba para a cozinha. Se essa for a principal cuba para você utilizar na sua cozinha, você não tiver nenhuma outra, né, por exemplo, ela pode não ser uma opção muito interessante. Por quê? Porque ela é uma cuba que termina com acabamentos muito vivos, tá? Ou seja, fica muito quadradinho no fundo, eu não tenho aquela estrutura abaulada, né? Como as cubas prontas de inox, enfim, ou de outros acabamentos, né? Que a gente tem no mercado, que também eu vou comentar com vocês aqui rapidamente sobre isso. Esse tipo de cuba, né? Ele pode ficar legal, eu sou super adepta, acho interessante. Tá? Quando você já tem uma estrutura ali de trabalho para lavar, né, uma outra bancada secundária, a cuba esculpida, ela pode ser interessante de repente numa ilha, né, de uma bancada, onde eu preciso ter um pontinho de água ali para cozinhar. Então, gente, a cuba esculpida, ela pode ser interessante numa ilha, tá? Por exemplo, eu já tenho aquela superfície lá no outro lado, tá? Por exemplo, já com as cubas que são mais funcionais para lavar, tá? Para lavar alimentos, para lavar panelas, né, engorduradas. Então vai ser muito mais fácil eu ter a manutenção. E assim, se você quer uma bancada, uma cuba esculpida, eu acho que ela fica muito interessante na ilha, né? Já que essa cuba, ela vai ser interessante para a gente utilizar no preparo dos alimentos, pegar uma água, no máximo, né, higienizar ali algum utensílio, né, bem rapidinho. Mas nada assim de muito uso, pode até ser feita num tamanhozinho menor, não precisa ser muito grande, tá? Até deixa a ilha mais bonitinha, eu deixar com uma cuba esculpida, tá? Então fica a dica aí para vocês, se for a sua única opção de cuba na cozinha, o ideal, né, na minha opinião, é optar pelo tipo de cuba de inox, tá? Aquela que já vem com acabamentozinho abaulado, ela vai ser muito mais higiênica e prática para o seu dia a dia. De acabamentos de cuba, a gente tem as cubas de inox, tá? Que elas podem vir brilhantes ou com acabamento escovado, que eu acho muito mais interessante esse tipo de acabamento, tá? O escovado fica mais moderno, mais prático de usar, tá? Do que o brilhante. A gente tem as cubas de louça, tá? Que se popularizou, né? Muitos nas mostras de decoração, a cuba Farm, tá? Que é aquele estilo, né? Que ela é mais quadradinha e fica inclusive um pouquinho para fora, né? Da bancada. Ela é um tipo de cuba também de sobrepor. Vou emitir a minha opinião também sobre esse tipo de cuba. Ela é uma cuba branquinha, então, ou seja, para você que usa muita cozinha, pode não ser uma cuba interessante, tá? Ela é muito bonita quando tá tudo limpinho. Mas quando você vai higienizar, né, por exemplo, coisas com corantes, né, óleo, gordura, pode ficar marcado, né, ali naquela cuba por um tempo. Então, aquela cuba branca, né, muito marcada, você vai ter que ficar limpando toda hora para ela estar bem limpinha, bem clarinha, tá? Então fica essa dica para vocês. A gente tem também outros materiais no mercado, tá? Que são específicos, inclusive com cor, tá? Pode tornar o design da sua bancada mais interessante. Agora, eu só dei uma palhinha com relação aos materiais, mas o que é mais importante, né, no momento que você for escolher a sua cuba, é escolher uma cuba de acordo com o tamanho da bancada que você tem disponível, tá? No seu empreendimento aí. Se você tem uma bancada,
né, muito grande, assim, até uns 2,10 m, você consegue colocar muito bem ali uma cuba de 60 centímetros, tá, de profundidade, um furo único apenas, né? No máximo aquela de 2 furos, porém a de 2 furos eu acho que elas vão ser um pouco pequenas. Então, para quem, né, utiliza muito a cozinha, precisa lavar panelas grandes, tá? Pode não ser ideal. Então, de repente, é melhor você investir numa cuba que tenha um furo único, porém bom, né? Inclusive, eu gosto bastante das cubas gourmet, tá? Como é chamado, é uma cuba que ela é um pouquinho maior, tá? Ela tem uns 60 centímetros, ela é mais profunda. Então, é um bom investimento. Inclusive, essas cubas, elas geralmente vêm com alguns acessórios, tá? Uma cestinha com tábua, com dispensa de detergente, para tornar aí o seu dia a dia mais prático, tá? Agora, se você tem mais espaço na sua cozinha, né? A gente tem abundância aí de espaço para fazer bancadas, aí sim, já dá para ousar, já dá para escolher uma cuba aí de 80 centímetros, né? De comprimento, 90, a gente tem várias no mercado, né? Cuba tripla, dupla, então tudo vai depender, né, do seu espaço, tá? Mas para isso, né, digamos, o ideal é a gente deixar, por exemplo, ao lado do fogão, né, que geralmente está a pia, deixar uns 60 centímetros a 70 ali livre, né, de bancada, para tornar a funcionalidade no fogão melhor. E do outro lado, né, eu também acho interessante a gente deixar um espaço desses, tá? Então veja aí com carinho, com folga, né, como que vai se comportar essa cuba no espaço que você tem disponível. Em geral, eu já dou uma limitação, né, para os clientes, quando acontece, né, de já dar uma prévia de escolher o equipamento, ó, a gente não pode ter uma cuba muito maior do que isso, uma cuba de furo único, enfim, né, a gente já dá essas diretrizes para poder não ficar sonhando, né, com um produto que vai ser, né, muito além do espaço que existe, tá? Então é muito importante para a gente ter conforto na cozinha, é observar bem direitinho esses espaços. Um outro ponto também que a gente deve se atentar com relação às cubas, tá? Principalmente no momento que a gente for colocar na bancada, é com relação à torneira, tá? Se você não tiver uma profundidade muito grande para trabalhar, tá ali a continha, tá? Ou de repente essa cuba não vem com os espaços dos furos, tá? Para a gente colocar a torneira, né? Ou a gente vai arrumar um espaço na parede, ou a gente vai ter que alongar, tá? Essa profundidade dessa bancada para a gente colocar a torneira, né, na própria pedra, tá bom? Então fica essa outra dica aí para você. Agora, o que você deve evitar no momento que você for escolher a sua cuba, né? Acho que eu falei sobre isso bastante aqui, tá? Mas vale repetir. É evitar escolher cubas que são muito grandes, muito maiores do espaço que você tem disponível, tá? Tem empreendimentos, inclusive, né, que a gente tem aí bancadas que são com 1,60. Então, você imagina, você colocar aí uma cuba, tá, de 80 centímetros, não vai sobrar praticamente nada de espaço de trabalho na sua bancada. Então, presta bem atenção ao espaço que você tem disponível, tá, para escolher a sua cuba. Um outro ponto também que eu acho que é legal evitar é você fazer cuba esculpida, caso seja essa sua única. Um outro ponto que você deve evitar também é fazer cuba esculpida, caso seja sua única cuba. Ah, mas eu gosto muito. Não, tudo bem, você gosta, mas de fato isso com o tempo pode ser um fator que vai te aborrecer, tá? Porque não é uma estrutura muito prática para a gente manter limpo e higienizado. A não ser que você é uma pessoa que cozinha pouco, depende dos alimentos que você prepara, se a sua cozinha, né, ela fica muito aparente, você tem uma máquina de lavar louças ou uma cozinha secundária. Aí sim, vai ser muito legal, né, prático. E mesmo que você faça com materiais, né, que são muito aceitos, tá, de acordo com a resistência, tipo Silestone, Decton, tá, porque a gente tem ali as emendas onde são feitas essas partes que são esculpidas. Então, no lugar que é da emenda, né, fica aparecendo a sujeira, né, essas coisas que ficam incrustadas ali na superfície, tá? Então, o problema não é o material da marmoraria em si, mas são as emendas, né,
que são os problemas, tá? Em geral. Então, evita isso caso seja sua única opção de cuba, tá? No lugar de espaço. E outra coisa também que eu evitaria no projeto é colocar a cuba de sobrepor na bancada, justamente por não ser muito prático, tá? No momento que cai água no restante da superfície, né? Para recolher essa água que fica ali na superfície da bancada. Fica muito mais complicado também de manter a limpeza, porque é um lugar que fica entrando um pouquinho mais de lodo, né? Sujeira, enfim, na lateral da cuba. Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas e caso vocês tenham perguntas, tá? Ou queiram estender um pouquinho mais sobre o assunto das cubas, você pode colocar aí o seu comentário, vai ser um prazer receber esse comentário. E para você que quer ter uma cozinha planejada, com a cuba ideal, de acordo com o seu briefing, a cuba bem localizada, de forma que o seu fogão, o seu uso na cozinha fique mais prático e fácil e, acima de tudo, bonito, você pode contratar um projeto premium aí abaixo no link da descrição do vídeo. Vai ser um prazer atender a você. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!